E quais são os maiores benefícios dos municípios, né, das cidades e dos estados para fazendo parte da rede? Bom, eu acho que o primeiro grande benefício é a consciência tranquila de que você não está comprando madeira ilegal, né? Especialmente no caso dos municípios. Porque a gente sabe que quando não existe procedimento para compra de madeira, embora comprar qualquer coisa de origem ilegal pelo poder público seja proibido, então a gente não cria uma lei, a gente não sugere para ninguém criar uma lei para proibir compra de madeira ilegal, porque isso já é proibido. Na verdade, a compra de madeira ilegal acontece porque não existe procedimento. Porque se eu te perguntar agora, você sabe qual é a diferença entre madeira legal e madeira ilegal? Você vai me dizer, não, Adriano, não faço a menor ideia. Isso, né? Então, eles também não fazem a menor ideia. A gente trabalha para criar um procedimento dentro de cada máquina. E uma máquina é diferente da outra. Então, os processos são muito diferentes em cada um dos governos que trabalham com a gente. Falando nisso, na identificação da madeira, até a gente comentou isso no início do primeiro bloco, o selo mais conhecido, né, mundialmente é o FSC, que é o que identifica esse selo, né, que a madeira teve uma origem ambientalmente adequada, isso, socialmente justa e economicamente viável. Madeira FSC. Mas basicamente é essa a forma só que a gente tem de identificar? Olha, hoje, se você disser que você quer comprar madeira de origem sustentável, ou seja, você sabe que comprando aquela madeira você está gerando empregos e renda na floresta e garantindo a manutenção da floresta em pé, eu diria para você que a FSC é a sua garantia real. Ok. Agora, o que a gente tem feito com os governos? Não existe madeira FSC suficiente hoje para atender a demanda desses governos. Porque a informação que eu tenho é que isso aí é um processo complexo, não é qualquer dono de terra que consegue colocar uma certificação dessa, né? Não consegue colocar a certificação de uma maneira fácil, porque em geral eles estão em uma terra que não é deles, Começa por aí, né? Totalmente irregular, num processo predatório, então eles preferem fazer desmatamento a fazer plano de manejo. Plano de manejo é o quê? É um corte estudado da floresta. Então você vai lá, levanta tudo o que existe na área e propõe como é que você vai manejar aquela área. E não faz tudo ao mesmo tempo. Você divide em lotes para fazer exploração em 30 anos. É um processo que existe, mas que garante a capacidade de regeneração da floresta. Porque para desmatamento não existe recuperação. Do desmatamento como é feito. Quando você derruba, faz o corte raso da floresta, derruba tudo, não existe recuperação da área. Ou seja, é um crime mesmo, né? Lembra que eu falei sobre as 300 e 400 espécies que existem dentro de um hectare? Certo. Quando você faz desmatamento, mesmo quando essa floresta se recompõe, daí 3 anos você entra lá, tem uma matinha de transição, que é uma certo. matinha baixa, você tem uma média de 30 a 40 espécies. Ou seja, e antes... Você tinha de 300 a 400 espécies só de árvores. Ou seja, os animais que viviam ali também já não vivem mais, porque de 30 a 40 espécies, você já não tem mais a cadeia alimentar deles ali presente. Então, você tem uma floresta que dificilmente vai se regenerar, muito complicado recuperar desmatamento. Então, a ideia é você trabalhar com manejo florestal sustentável, para garantir a capacidade de regeneração da floresta e para manutenção da floresta em pé mesmo. Bom, então, primeiro tem a opção do plano de manejo. Segundo, que para você ser FSC, você tem que registrar os seus trabalhadores, você precisa estar em conformidade com as leis, pelo menos. E a terra legal. É terra legal. Então, na verdade, quando se diz que FSC é caro porque se legalizar é caro. E é justamente por isso que a gente trabalha hoje criando uma demanda para a madeira de origem legal. Por quê? Porque na medida em que esses produtores começarem a perceber que é negócio estar regularizado... Porque é um mercado consumidor. Eles percebem que eles ganham mais dessa forma. E daí, para virar FSC é um pulo. Agora, quando o cara é totalmente irregular,
ele jamais vai virar um produtor Quer dizer, certificado o custo maior FSC. é dele se regularizar, né? É ele se Porque regularizar. senão ele não consegue nem começar o processo. Então, para a gente crescer essa base de FSC, hoje 1% da floresta amazônica é certificada FSC. A gente precisa realmente criar um novo patamar, né? Então, hoje a regra do mercado é que a ilegalidade impera. Então, a gente quer que esses ilegais transitem para a legalidade para que amanhã a base de FSC cresça. Bom, então o que a gente faz? A gente trabalha para os governos consumirem madeira de origem ilegal. Ouvinte, meu amigo da Amazônia também, porque eu tenho certeza que se você pudesse ser um amigo da Amazônia, como eu, você seria. Então eu vou dar a dica para você. Se você quiser comprar madeira para fazer um armário na sua casa, ou para fazer uma reforma na sua casa, seja lá como for, e essa madeira for de origem nativa, você fizer questão absoluta de trabalhar com madeira de origem nativa, então o que você vai fazer? Você vai pedir, por favor, para o seu marceneiro trazer para você, ou exigir da pessoa que vende, do depósito que vende a madeira para ele, o documento de origem florestal. Ele pode vir com esse nome, documento de origem florestal ou guia florestal. Certo. Tá? Então você peça, por favor, para trazer para você uma cópia disso. Além disso, se for você mesmo que vai comprar essa madeira junto com o seu arquiteto, enfim, você peça, por favor, para olhar o alvará de funcionamento desse depósito de madeira que está vendendo para você. E peça também nota fiscal. Tá? Ok. É uma garantia de que você está comprando madeira de origem legal? Não. Eu diria para você que isso são indícios de legalidade. Ok. Porque se o depósito de madeira no qual você está comprando, o seu marceneiro está comprando, não tem alvará de funcionamento, você imagina o que ele tem dentro do pátio dele. Certo. Né? Então, assim, para você se salvaguardar e tentar fazer ao máximo o seu papel, você tenta exigir tudo isso para se salvaguardar. O ideal é você comprar FSC, mas se você não tiver dinheiro para isso, opte por esses indícios de legalidade. A outra opção, se você for fazer móveis, é você escolher um MDF, né, um compensado de boa qualidade, que em geral esses são feitos com madeira certificada FSC, porque hoje as florestas plantadas, que seriam pinos, eucalipto, teca, acácia, tem certificação FSC, mesmo para madeira que não é nativa. Então, eu diria para vocês que é a melhor opção. Boa dica aí, né, para você fazer a sua parte também.